nós vamos ter uma discussão de conjuntura. E aí, antes da gente ter essa discussão de conjuntura, eu quero bater um papo com vocês, tá bom? Depois, nós vamos ter a eleição dos delegados ao nosso Congresso, que quando tiver no ponto de pauta, a gente vai discutir o que é esse Congresso, critérios de eleição, como é que vai ser. E teremos também informes jurídicos. O doutor Vinícius já está aqui entre nós. E eu gostaria que o doutor Vinícius pudesse também já vir compor a mesa e ficar à vontade aqui. E na hora que ele estiver expondo, gente, aquele esquema, só vale pergunta coletiva, não vale perguntar do seu processo. O seu processo você tem de segunda a sexta-feira quase para perguntar, tá certo? Manhã e tarde. Hoje aqui é para dar um informe geral. Então, em seguida a gente vai fazer a premiação e vamos almoçar. Eu quero conversar, eu quero bater um papo com companheiros e companheiras que votaram ou que ainda defendem o governo Bolsonaro. Com muita tranquilidade, eu quero fazer uma pergunta a vocês, o seguinte: quem aqui acha que eu sou petista? Levanta a mão, por favor. Quem aqui acha que eu sou petista? Só esses que acham que eu sou petista? Eu acho que você é pessoa. Porque eu não tenho cara de petista, não? Cara de pessoa. Na verdade, pouca gente levantou a mão, mas todo mundo aqui sabe que eu sou petista, não sabe? Aí eu vou fazer aqui uma retrospectiva com vocês. Vocês lembram no governo Temer que a gente fazia greves duras contra Temer e arrancamos muito pouco do serviço público, mas a gente fazia greves duras, lembra? Quem aqui participou de greve do governo Temer? Pode baixar. Vocês lembram quando Lula foi eleito? Lembram, né? Que nós, estou falando de FHC, Fernando Henrique Cardoso, antes de Lula. Vocês lembram quando Lula foi eleito, que nós fizemos greves duras contra Lula? Quem aqui participou de greves contra a reforma da Previdência? Quem aqui participou da greve que a gente arrancou o nosso salário todo lá para a cabeça? Quem participou? Foi Lula que deu? Foi de graça? Foi não, foi na luta. Foi na luta? Beleza. Quem aqui lembra do governo Dilma? No governo Dilma, nós fizemos greve também? Fizemos. Quem aqui participou da greve que a gente arrancou levar para nossa aposentadoria, pessoal do Ministério da Saúde, SUCAM e FUNASA, H100, que era o nosso sonho dourado? Quem participou? Arrancamos isso? A mesma greve que nós conseguimos um reajuste de 15%, escalonado de 3 vezes. Nessa mesma greve, nós arrancamos levar a GDP, as GDs, também para nossa aposentadoria. Está queimando o feijão. Para nossa aposentadoria. Quem aqui participou dessas greves? Vocês viram a gente, durante esse período dos governos Dilma e Lula, que são do Partido dos Trabalhadores, do meu partido, a gente alisando o couro deles, a gente fazendo greve. Nós estamos emocionados. E por que agora a gente não pode falar de Bolsonaro? Bolsonaro, inclusive fazendo um histórico, de FHC para cá, é o único presidente da República que vai iniciar e terminar o mandato sem nos dar R$1, sem ter um ganho de qualidade nenhuma e sem ter direito nem de conversar com ele e sua equipe. O único presidente da República que não atende, que não recebe o movimento sindical para questionar, para negociar, para brigar. Não é porque ele não gosta de sindicalista, beleza, tá tranquilo. Ele deu alguma coisa para quem não é sindicalista? Ou sem a gente lutar, vocês tiveram alguma coisa? Então, gente, independente do governo
governo que vocês defendam, vocês têm que aprender a ouvir, assim como eu ouvia falando mal de Lula quando era o governo Lula, assim como eu ouvia falando mal de Dilma quando eu era no PT e era no governo Lula. O governo Bolsonaro não é melhor nem igual a ele, não, ainda é pior, porque a gente não teve nada, nem tem perspectiva de ter. Talvez saia uma merreca para o ano que vem, pensando nas urnas. Não é em você. Não é em você que pagava gasolina de R$ 2,70 e agora vai pegar R$ 10. Se ele der, é pensando no caso eleitoral. E se der uma merreca, eu garanto a vocês, tomara quebrar minha boca. Tomara quebrar minha boca. Que eu venho aqui também e peço desculpas públicas. Mas eu duvido e acredito que vocês também sabem que isso não vai acontecer. Então, pessoal, nós vamos falar de conjuntura, nós vamos falar mal de Bolsonaro, sim. E nós estamos no nosso direito, porque nós estamos aqui para defender vocês contra qualquer governo, seja ele quem for. Pode ser Lula de novo, pode ser Dilma de novo, FHC, o raio que o parta e Bolsonaro. Eu estou aqui para defender vocês e vou fazer isso até o fim, gostando ou não, sendo o seu governo ou não. Quantos sapos eu engoli no governo Lula? Quantos sapos eu engoli no governo Dilma? Quantas brigas a gente não fez? Quantas greves? Governo nenhum dá nada de graça para ninguém. Agora tem os piores. E esse de Bolsonaro é o pior dos últimos 30 anos, que não deu nada e nem vai dar. Então nós vamos falar de conjuntura, falar mal de Bolsonaro com muita tranquilidade, inclusive abrindo o microfone. Se alguém quiser vir falar bem dele aqui, vai vir, certo? Nós não vamos fechar o microfone para ninguém, como nunca fechamos. Agora, a direção desse sindicato entende que Bolsonaro não é um bom presidente e que Bolsonaro não está nem aí para servidor público. Então é isso que nós vamos falar para defender você, independente dele ser o seu governo ou não, assim como era nos governos Lula e Dilma, que eu era do PT, e vinha e baixava o cacete, o que está errado e o que está certo. Então desculpem o desabafo. Vou passar aqui agora para o nosso companheiro Valério, que é o nosso assessor político, para falar aqui sobre conjuntura. É uma satisfação, um prazer enorme poder realizar essa assembleia, poder estar em contato com vocês novamente. Foram quase 2 anos, né? Nós sem ter esse direito de fazer essa reunião, de estar nos reunindo, de estar conversando. Isso foi muito ruim. Isso foi muito ruim para a sociedade brasileira, isso foi muito ruim para os servidores públicos, porque não foi possível fazer as mobilizações, não foi possível fazer a campanha salarial. Vocês sabem que o sindicato, juntamente com a Condicef, protocolou a pauta de negociação salarial. Infelizmente, até o presente momento, o governo não recebeu e não atendeu nenhuma reivindicação. Quais eram essas reivindicações que nós protocolamos lá em Brasília? Era exatamente preocupado com o plano de saúde. Hoje, boa parte da categoria não tem mais plano de saúde. O governo se recusa a aumentar a coparticipação. O governo não está mais preocupado nem com a GEAP, nem com o CAP Saúde, com nenhum plano de saúde do servidor público. Nós tivemos em Brasília tentando negociar junto ao CAP Saúde, junto à GEAP, um aumento, né? Ou uma redução. Infelizmente, nós não tivemos acesso ao chefe maior, que era exatamente um coronel. Então ele delegou pessoas de instâncias inferiores para negociar, né, para conversar com o sindicato. Mas o sindicato fez esse movimento, fez essa luta, e essa luta é uma luta vigente, né? Nós precisamos melhorar e muito, né, a
coparticipação do governo. O governo precisa entender que não tem como uma pessoa pagar R$2.000 de um plano de saúde com o salário que o servidor está recebendo. Então isso nós estamos brigando. Estamos numa luta para ver se consegue um plano de saúde para os servidores públicos. Se você consegue entender, fazer o governo entender que é preciso melhorar e muito, né, a parte do governo em relação ao plano de saúde, para que as pessoas voltem para o plano de saúde. O que é que está por trás desse aumento, né, que a gente percebeu isso? O que é que está por trás desse aumento sucessivo, né, dos planos de saúde? É exatamente quebrar os planos de saúde que atendem os servidores públicos, para que os servidores públicos vá para a Unimed, vá para o Apvida, vá para outros planos de saúde. Essa é a intenção, quebrar, fechar. A outra coisa é que quando nós protocolamos lá, né, na campanha salarial, o aumento, né, do servidor público, né, nós estávamos pedindo lá na petição que nós fizemos 21%. 21%. E hoje nós sabemos que isso aí está extremamente defasado. Nós temos hoje uma inflação de 70%. Em alguns produtos de 100%. Vocês acreditam que a inflação está em 10%? Alguém aqui acredita que essa inflação é 10%? Você comprava, por exemplo, uma carne moída de R$12, de R$15. Você está comprando uma carne moída hoje de 35 no barato, na promoção. Mas o preço real é 42. Então como é que a inflação é 10%? O gás de cozinha que você comprava de R$30, você está comprando de R$110. Como é que está a inflação de 10%? Né? A luz, né? Tudo aumentou consideravelmente, substancialmente. E foi um aumento gigantesco. As pessoas que antes saíam com um carro cheio de supermercado, né, hoje não conseguem mais fazer isso. Porque está tudo caro. E é preciso a sociedade se rebelar. A sociedade precisa ficar indignada com essa situação. Em toda a história política do Brasil, nós tínhamos uma narrativa que era o seguinte: a economia vai mal, vamos botar o presidente abaixo. Não é assim? A economia vai mal, aquele presidente não se reelege. O que está acontecendo hoje? A economia é quebrada, companheiros e companheiras. A economia brasileira está quebrada. Nós temos aí um magnata chamado Paulo Guedes, que está desviando milhões para o paraíso fiscal. Vocês estão acompanhando isso na imprensa. Vocês acham que uma pessoa dessa tem interesse em baixar o dólar? Que esse dólar seja diminuído como era no governo do PT? Não tem interesse. Ele quer que o dólar fique nas alturas porque ele é banqueiro. Porque ele está pegando o dinheiro do dólar alto, o dinheiro que está lá no paraíso fiscal, e ele está levando para o Uruguai, para o Paraguai, para o Chile, emprestando lá para eles. E ganhando bilhões nas custas da miséria do povo brasileiro. Nós estamos hoje com um país onde 40 milhões de pessoas voltaram para a pobreza, para a miséria. Vocês estão acompanhando isso. Nas ruas você está vendo as pessoas pedindo esmola. Nos sinais as pessoas estão lá mendigando, crianças mendigando. Carro de lixo. Então nós, companheiros e companheiras, temos uma clareza, nós queremos um Brasil melhor, nós queremos um Brasil desenvolvido, nós queremos um Brasil em que as pessoas tenham oportunidade, nós queremos que os servidores sejam respeitados. Lembram que nós fazíamos a defesa do SUS? Nós fazíamos e continuamos fazendo a defesa do SUS, esse SUS que foi dilapidado, né, pelas ONGs, pelas OS da vida, e levou o que levou, né, essa corrupção generalizada que nós estamos vendo no Rio de Janeiro, nós estamos vendo aqui na Prefeitura de Natal, nós estamos vendo em várias partes do país, essas OS que eles tiraram, deixaram de fazer concurso do servidor público, né, fazer concurso de servidor e contratar essas OS para contratar terceirizados, mão de obra terceirizada.
e levou à desarticulação, à desarrumação do SUS. E nós vimos a importância do SUS nessa luta contra essa pandemia. O SUS foi o nosso porto seguro. O SUS foi que ajudou a salvar muitas vidas, apesar de termos aí 700 mil mortes. Apesar desse governo o tempo todo ter negado o combate à pandemia, o tempo todo ter desviado a atenção da população, o governo dizendo que uma cloroquina, que uma ivermectina resolvia o problema. E por conta disso nós temos hoje milhares e milhares de pessoas que estão prejudicadas, com o fígado destruído, pessoas que estão entrando inclusive com ação na justiça e estão ganhando contra a União. Esse país que foi a quinta economia do mundo, nós fomos a quinta economia do mundo, nós estamos hoje na 13ª economia do mundo. Nós estamos isolados do mundo, porque a Europa não quer conversa com o Brasil, porque os países do Oriente Médio não querem conversa com o Brasil. Sabem por quê? Porque nós temos um presidente que não sabe ser presidente, um presidente que não desceu do palanque, um presidente que vem fazendo campanha desde que ele assumiu e briga com todo mundo e faz confusão com todo mundo. Então é por isso que o país está nessa situação, é por isso que a economia não consegue andar, a economia não consegue avançar, você não consegue ter nada de positivo nesse país, nada de positivo nesse país. Nós temos a transposição do Rio São Francisco. Quem fez a transposição do Rio São Francisco? A Transnordestina, quem fez a Transnordestina? O SAMU, quem fez o SAMU? O Luz para Todos, quem fez o Luz para Todos? A ampliação das universidades, quem fez? A construção de vários cefetes pelos interiores. O Bolsonaro tem o que para apresentar, companheiros e companheiras? Tem a BR-101 que foi construída pelo PT de ponta a ponta. De ponta a ponta. Eu pergunto a vocês, o que é que está faltando que os servidores se unir para brigar por salário? Não é brigar por A por B, não. É entender que nós estamos com a economia destruída, que o nosso salário foi corroído e que nós precisamos estar unidos para brigar por salário, que nós precisamos colocar o bloco na rua. E que as pessoas não querem colocar o bloco na rua, que é para proteger o mito. Que mito é esse? O que ele está dando de comida a você? Ele está lhe dando algum benefício? Não existe isso, gente. Nunca existiu. Na nossa história política, nós temos que enfrentar os governos, seja ele quem for. Seja ele quem for, se Lula ganhar amanhã, nós temos que estar fazendo greve. Se Lula for o presidente, aí é que nós temos que fazer greve para melhorar o salário do trabalhador e da trabalhadora. Só consegue melhoria quem luta. Se você ficar de braços cruzados naquela história de fake news, tem uns fake news agora, né? Que é coisa assim absurda. O fake news é uma coisa absurda, se coloca assim que não, qualquer pessoa que tem um mínimo de inteligência, ao abrir aquilo ali, percebe que não tem pé nem cabeça. Mas existe uma fake news sendo espalhada pelo país, de todo canto, que destrói a família, que destrói a honra das pessoas, que destrói a reputação das pessoas. Porque você ter divergência política é uma coisa, você ter divergência em relação ao que eu penso é uma coisa, aí você vai dizer o que você pensa. Agora você partir para ataque pessoal, para agressões pessoais, isso não é política, isso não é correto. Não se constrói um país soberano sem democracia, Nilvan. A democracia, com todos os problemas que ela tem, é o melhor regime político,
que existe no mundo. Por que os Estados Unidos têm a democracia? Por que a Europa, os países desenvolvidos, existe a democracia? Porque o regime melhor que tem, foi o melhor regime construído. Por quê? Porque a democracia permite isso aqui, ó. A ditadura não se permite isso aqui. Um regime autoritário não se permite isso aqui. Você não conseguiria fazer isso aqui. E vocês sabem que Bolsonaro tentou quebrar os sindicatos. Vocês sabem que Bolsonaro mandou uma medida provisória dizendo o seguinte: as pessoas que quiserem ser vinculadas a qualquer sindicato vai ter que contribuir lá no sindicato em mãos, desrespeitando a sua vontade de contribuir para o sindicato. Então você vai lá no sindicato, eu quero contribuir, você se filia. No outro diz, rapaz, não quero mais contribuir, vou me desfiliar. Isso é democracia. Ele quis com a canetada destruir os sindicatos. E foi o doutor Vinícius. E foi a pressão dentro do parlamento, na época, o Rodrigo era o presidente da Câmara, que nós conseguimos derrotar essa medida provisória de Bolsonaro. Essa é a situação que nós estamos vivendo. Uma grande crise econômica. Uma grande crise econômica jamais vista na história desse país. Só para vocês terem uma ideia, que é importante, grandes fábricas no Brasil, fábricas com mais de 50 anos, fábricas com know-how, como a Ford, deixou o Brasil, como a Philips deixou o Brasil, como a Nakata, essa fábrica que faz peças de carro, peça de moto, deixou o Brasil. Nós estamos aí vendo várias empresas que atuam no Brasil há mais de 50 anos, saindo do Brasil. O que é isso? É exatamente vendo que o país está sem perspectiva, que o país não tem um projeto de nação. Quando você elege alguém que chega à presidência por base em fake news, quando você chega alguém, uma prefeitura, um governo do estado, uma presidência da república, que ele cai de paraquedas e assume, você tende a ter uma falência da economia, da política, do meio ambiente. Você veja que hoje o Brasil, o meio ambiente está em chamas, está sendo destruído. A Amazonas, que recebia nada mais, nada menos de 4 bilhões da Europa, quando o Bolsonaro assumiu, os europeus cortaram, deixaram de investir 4 bilhões na manutenção, no bem-estar da Amazonas. Essa é a situação que nós temos. Nós temos um ex-ministro, o Salles, que saiu, foi colocado para fora pela justiça, porque estava em parceria com os garimpeiros, com as madeireiras. Nós temos um Paulo Guedes corrupto, e vocês sabem disso. Nós temos os filhos do Bolsonaro ficando milionários. Ou ninguém está vendo isso? Como é que o cara compra uma casa, uma mansão de 6 milhões de reais em Brasília? Como é que um filho novinho hoje é um magnata em Brasília? Isso é corrupção. As milícias estão protegidas. As milícias, aquela que se a gente deixar se fortalecer no Rio Grande do Norte, nós vamos ficar refém deles. Porque está tendo um apoio do governo central. E nós não podemos aceitar isso. A sociedade do bem, as pessoas do bem precisam reagir. Vocês estão vendo o caso das rachadinhas, que o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro receberam milhões, empregaram gente de Araque e o dinheiro ia para o bolso deles. Vocês acompanharam isso, não acompanharam? Vocês acompanharam o caso do Fabrício Queiroz,
o miliciano Fabrício Queiroz. Vocês acompanharam a queima de arquivo daquele Adriano, que era um miliciano ligado a eles. Mataram o cara na Bahia, queimaram, queima de arquivo. Então nós estamos diante disso, companheiros e companheiras. E o sindicato, ele tem que orientar a sua base, ele tem que abrir os olhos dos seus filiados e filiadas. Cada um segue por onde quiser seguir, mas nós não podemos aceitar que você tenha essa economia destruída, sem perspectiva de futuro, uma pandemia que matou em torno de 700 mil pessoas e que está começando a voltar com força, e que o governo não faz nenhuma orientação para que as pessoas se protejam. Coisas simples: álcool na mão, distanciamento, máscara. Muito pelo contrário, ele foi agora, vocês estão acompanhando, foi agora para o encontro lá do G20 na Itália, e não foi para lá, foi passear na Itália. Vocês estão acompanhando isso. Então, um cara que não tem credibilidade. Vocês sabem que, para vocês terem uma ideia, não sei se vocês estão sabendo disso, a nossa governadora Fátima Bezerra, o único governador do Rio Grande do Norte, o único governador desse país que vai falar na Assembleia Geral da ONU. Agora, vai representar o Brasil na Assembleia Geral da ONU. Enquanto isso, o Bolsonaro está querendo entrar na Basílica lá, e a Basílica fechou as portas para ele não entrar. Veja que situação. Nós temos um presidente que não é presidente, que não se assume enquanto mandatário de uma nação. Porque o que é o normal? O normal é você eleito, quando você ganha as eleições, você chama todo mundo para conversar e você começa a pensar no bem-estar da população. Vocês viram ele fazer isso? Ele só foi desastre. E sabe quem está sendo penalizado? Nós. Eu, você. Nós é que estamos sendo penalizados. O Brasil está vivendo um momento de fome profunda. As pessoas estão sem poder de compra. Você chega no comércio, nesses comércios aí não tem ninguém, comércio parado. O que ainda está vendendo alguma coisa é supermercado, é comida, que as pessoas têm que comer. Mas a economia está parada e vai piorar. E que nós precisamos, ainda esse ano, fazer uma grande mobilização nesse país. Nós precisamos sacudir esse país. Nós precisamos dizer para esse presidente que ele tem que dar aumento ao servidor público. Nós precisamos dizer a esse presidente que tem que ter um aumento salarial da Previdência que possa contemplar essas perdas salariais que nós tivemos nesse último período. Vocês sabem, muitos aqui no sindicato, e quando chegava lá dizia: e aí, tem aumento de salário? E aí, tem alguma coisa pra gente? Você agora, as pessoas não fazem mais isso não, parece que está todo mundo rico. As pessoas parecem que está todo mundo rico. Ninguém chega mais falando de salário. E aí, o sindicato vai brigar por salário? Não. O governo não vai dar alguma coisa pra gente? Não. Ninguém faz mais isso não. Está todo mundo rico. E eu acredito que não é isso. Eu acredito que é falta de informação. Eu acredito que nós precisamos dizer uma coisa muito clara, que nós queremos salário. Para combater a fome nesse país é melhorar o salário do trabalhador, é distribuir renda nesse país, e que nós precisamos das mãos, nós precisamos nos unir para brigar por isso. Eu briguei no governo Lula muito, vocês sabem disso. O Rio Grande do Norte muitas vezes ficou sozinho brigando aqui por aumento de salário. Os outros voltavam e a gente continuava na briga. Muitos aqui participaram da campanha salarial no governo Lula. Muitos aqui participaram das greves que nós fizemos no governo Dilma. Todos aqui sabem que o último aumento saiu agora no do governo Temer, que foi do governo Dilma. Foi o último reajustezinho que se teve. E que de lá para cá não se tem mais nada.
Não se tem mais um centavo. Foi 2 anos de Temer e vai para 4 anos agora de Bolsonaro, são 6 anos. 6 anos sem aumento de salário. Vocês acham que isso está correto? Vocês acham que isso é respeitar o servidor público? Vocês sabem que a reforma da Previdência foi feita, o argumento deles era o seguinte: vamos fazer a reforma da Previdência para poder melhorar o salário dos aposentados. Melhorou o salário dos aposentados? A reforma trabalhista que eles fizeram, porque ia gerar empregos. Quando foi assim? É necessária a reforma trabalhista e vamos gerar empregos. Houve emprego nesse país, houve o maior desemprego da história. Nós estamos vivendo o maior desemprego da história desse país. Eles falam que o Brasil tem 14 milhões de desempregados, é mentira. O Brasil tem mais de 30 milhões de desempregados. É só olhar na família que você vai perceber o número de desempregados que nós temos. E eles, companheiros e companheiras, derrubaram a Dilma exatamente porque a Dilma não quis fazer a reforma da Previdência, exatamente porque a Dilma não quis fazer a reforma trabalhista. Muito claro isso. Vocês perceberam isso depois, né? Que imediatamente o Temer já encaminhou a reforma da Previdência, imediatamente ele encaminhou a reforma trabalhista. Por quê? Porque o PT era um empecilho para eles. O PT é um empecilho para que eles façam o que eles querem fazer nesse país. Eles querem fazer a reforma administrativa. E nós estamos lá brigando para não ter a reforma administrativa. Nós estamos brigando agora, né, para que o funcionário da FUNASA e Ministério da Saúde que trabalharam com agrotóxico possa ter direito a um plano de saúde. É isso que nós brigamos. Quem barrou agora a privatização dos Correios foi nós do PT. Essa é a revolta que eles têm, porque nós defendemos os trabalhadores e as trabalhadoras. É muito simples isso de se observar. Quando eles falam só em privatizar, nós falamos em fortalecer. Quando eles falam em privatizar a Petrobras, nós falamos em fortalecer a Petrobras. A Petrobras é um patrimônio nacional. A Petrobras não é para ter lucros. O dinheiro que entra da Petrobras é para voltar para o social. E foi assim na gestão do PT. E foi assim que a Petrobras manteve o controle do gás, do combustível. Foi assim. Porque se você não tem uma Petrobras para fazer esse papel, não precisa ter Petrobras. Existe um monte de empresas aí atuando no ramo do petróleo. Então a Petrobras, ela existe para exatamente controlar as coisas, certo? Então nós defendemos a Petrobras, porque a Petrobras, ela é estratégica. Nós defendemos os Correios, porque os Correios é estratégico. Nós defendemos a universidade pública, porque a universidade pública é para principalmente o filho do trabalhador, daqueles que não têm condições de ter acesso à universidade, que eles são contra, por eles privatizam as universidades. Então esse é o debate, companheiros. É o debate programático, é o debate de ideias. Não tem esse negócio de mito, de fake news, não. O que eles querem é tirar de vocês para dar para os magnatas que moram nos Estados Unidos, como Luciano Huck, como o próprio Dória, governador de São Paulo. Esses caras não moram no Brasil, esses caras são de passagem aqui no Brasil. A residência dele é nos Estados Unidos. Flávio Rocha, esses caras só pensam no bolso deles. As elites brasileiras, é preciso entender isso, só pensam no bolso deles. Não quer conversa com o trabalhador, não. Agora eles criam uma narrativa para enganar as pessoas. Usam todo o poder da mídia, que eles têm da grande imprensa, para enganar as pessoas. Vocês vejam que eles estão construindo, para concluir, uma narrativa dizendo o seguinte: a saída para o Brasil é alguém de bom senso, é alguém de centro, é a terceira via. Vocês estão percebendo isso? Quando a Globo derrubou o PT,
O que a Globo queria era botar Geraldo Alckmin na presidência. Ela não contou que surgiu por baixo o troço do Bolsonaro. Essa era o jogo que estava marcado. Esse era o jogo combinado. Tira Dilma e bota Geraldo Alckmin lá. Só que Geraldo Alckmin dançou e surge o Bolsonaro. Agora eles estão construindo uma outra narrativa, que Bolsonaro é tão ruim de jogo que bateu na Globo, bateu em todo mundo e o povo se afastou dele. Aí querem construir uma terceira via. Quem é que ele está querendo? Quem é que a Globo quer botar lá? Que é o cara de bom senso, que é o cara bacaninha? Ou é o Dória, ou é o Eduardo Leite? Essa é a jogada. Aí diz que Lula é radical e que Bolsonaro é radical. Percebe isso? O que eles estão trabalhando? O Lula é radical e o Bolsonaro é radical. Certo? E diz o seguinte: existe espaço para a terceira via. Não tem esse debate de terceira via. O debate é projeto político. E é o projeto que Bolsonaro defende, é o projeto que nós defendemos. Nós defendemos o Brasil. Nós defendemos as nossas empresas estratégicas. Nós defendemos a Amazonas. Esse cara quer destruir o Brasil. Essa história de patriota é mentira. Como é que você é patriota e você quer vender todas as empresas brasileiras? Você quer entregar de mão beijada para as multinacionais? Que história é essa de patriota? Patriota é aquele que defende o seu país, que não entrega as suas riquezas de mão beijada para os Estados Unidos, nem para nenhum outro país. Isso é que é ser patriota. Aí o cara vem com a história de patriota e vender o Brasil de mão beijada como ele vem fazendo. Isso é balela. Então o que nós estamos colocando para vocês, companheiros e companheiras, e faz tempo que a gente não tem essa oportunidade, é que está colocado é o debate político, sobre projeto político. Aí você tem que dizer aonde é que você se identifica. Você é a favor que se privatize tudo? Você é a favor dessa inflação? Você é a favor que não tem aumento de salário para servidor nem para aposentado? É isso? Vocês são a favor disso? Nós somos contra. Nós queremos botar dinheiro no bolso do trabalhador como nós botamos. Porque é o trabalhador que gera emprego. Como nós sempre dissemos, é o trabalhador que contrata uma faxineira, contrata um pintor, contrata um pedreiro, e isso gera uma economia, e isso faz a economia se movimentar. Quando você dá dinheiro para os ricões, para essa elite podre brasileira, ele leva para os Estados Unidos, bota no banco dos Estados Unidos. É isso a realidade. Então vocês têm que fazer uma opção de que lado vocês estão. Se é do lado que quer arrebentar com o Brasil, ou do lado que levou o Brasil a ser a quinta economia do mundo. Muito obrigado, desculpa a demora. Então, gente, passado esse primeiro ponto de pauta, que é o ponto de conjuntura, né, onde a gente discute essa política mais aprofundada, nós temos aqui 2 pontos para frente, tá certo? Então nós vamos fazer a eleição de delegados ao nosso Congresso e em seguida o doutor Vinícius vai dar alguns informes jurídicos. Naquela banquinha ali, ó, com o nome Apvida, estão lá as companheiras Luzia, que inclusive é filha de Antônio de Pádua, servidor, né, filiado nosso, servidor da ISUCAM, e a companheira Sulamita também, que está ali toda de vermelho. Elas estão aí oferecendo aquele plano de saúde da Apvida, e quem quiser maiores informações, tá? É um plano que ficou mais em conta e com a vantagem de ser praticamente sem carência. Nesse plano aí elas conseguiram, primeiro, não tem limite de idade, e segundo, também é praticamente sem carência. Nós iremos fazer ordinariamente, e o nosso congresso seria no ano que vem. Seria não, será no ano que vem o nosso congresso ordinário, certo? Mas nós vamos fazer um congresso extraordinário este ano, por deliberação da direção do sindicato, para que a gente faça uma discussão, 2 discussões muito sérias sobre o futuro do nosso sindicato. Nós temos um problema para enfrentar, que não é a médio prazo, é a curtíssimo prazo, a curto prazo. Nós estamos brincando dizendo que o nosso sindicato está com prazo de validade.
E a gente está colocando aí o prazo de validade médio do nosso sindicato de 5 anos. Mas por que esse prognóstico? Vamos morrer todas daqui a 5 anos? Não. Com certeza não vamos. Mas vamos sim uma boa parte. Nós temos 3 problemas acontecendo nos últimos 5 anos. Nós temos uma grande quantidade de companheiros e companheiras falecendo. Muitos. Quem é da Bante só escuta falar da Bante. Quem é da ESUCAM só escuta falar da ESUCAM. Quem é do EICESP só escuta falar do EICESP. Quem é do DENOX só escuta falar do DENOX. Nós escutamos todos. Nós temos filiados e filiadas de todos os órgãos. E civis que trabalham em organizações militares. DENOX e EISUCAM é o público mais envelhecido que tem. São os órgãos que há mais tempo não têm concurso algum. Além de não ter concurso público, nós estamos envelhecendo. Eu sempre dou esse exemplo, mas vou mudar hoje. Eu sempre digo o seguinte: eu sou a caçula, tenho 54, mas eu vou mudar hoje. Eu acho que a caçula aqui vai ser Neila, né, Neilinha? Então a caçula hoje aqui é Neila. Mas mesmo assim, Neila já não é mais uma menina, tá? Muito lindinha, muito bacana, mas não é mais uma menina, tá certo? Então nós temos um problema objetivo: a nossa idade. Sabe onde é que nós vamos ter um povinho mais novinho? Um pouquinho no DENIT, um pouquinho na AGU e um pouquinho no INCRA. Um pouquinho só, gente. Nós fizemos uma estatística do nosso público. Prestem atenção, dos nossos filiados. Nós demos um corte em 60 anos e mais. Sabe quanto foi a estatística? 83% dos nossos filiados e filiadas tem mais de 60 anos. E agora o mais grave: quando a gente deu um corte em 50 anos, 97,7% maior de 50 anos. Então nós temos 2,7% de filiados e filiadas menor de 50 anos. 2, não chega a 3%, menor de 50 anos. Isso por si só já é um problema, né, gente? Mas nós temos muito mais. Pela nossa idade avançada e pelo ritmo de vida que muitos desses filiados e filiadas tiveram, muitas mortes naturais. Como se isso não bastasse, vem a pandemia e leva mais um monte de amigos e amigos nossos. Problema número 1, estampado: idade. Idade e morte. Cada morte dessa é uma filiação a menos. De cada 10 filiados e filiadas que falecem, a gente só consegue atrair 1 ou 2 pensionistas ou pensionista, homem. Tá? De cada 10 que a gente perde, a gente só consegue filiar a viúva ou viúvo, ou a pensionista, 1 ou 2 de cada 10. Nós temos mais um problema. Nós temos o problema da desfiliação por causa disso aqui. Mas a maioria de nós paga R$34. Será que esse dinheiro é suficiente para você viver, você deixando de pagar o sindicato? Mas cada um é que sabe onde o sapato aperta. E muitas vezes não é os 34, é o que os 34 vai abrir de margem
consignável para fazer mais um empréstimo. Porque a grande maioria dos nossos filiados e filiadas sustentam esposa ou esposo, filhos, filhas, netos e netas e bisnetos agora. Porque nós já estamos na fase dos bisnetos e bisnetas. Então a grande maioria dos nossos companheiros e companheiras, que sejam bolsonaristas ou que sejam petistas ou que sejam qualquer outra definição partidária, está vivendo esse inferno econômico aqui no Brasil. E muitas vezes precisa daqueles R$34 para poder fazer um empréstimo em 1000 parcelas de R$500, de R$1000, para ficar endividado pro resto da vida de novo. É fazendo empréstimo, é renovando empréstimo. Então toda a margem importa. O que é uma grande pena, porque você só tem uma entidade que lhe defende, que é essa aqui, ó. Ninguém lhe defende fora o sindicato. Ninguém. Não tem nenhum servidor do Recursos Humanos que lhe defenda. Não tem ninguém da sua família que lhe defenda na área trabalhista. Só quem lhe defende é o sindicato. É a única entidade que passa 24 horas lhe defendendo. Então você sair do sindicato é um grande erro. Aí vamos para o terceiro problema. Primeiro, ó, saída por morte. Segunda, saída por questão econômica. Vamos para a terceira? Saída por divergência política. Gente, isso é ridículo. Você deixar o seu sindicato porque não concorda, porque nele defende contra o governo Bolsonaro, ou o contrário, porque nele defendia Bolsonaro e eu sou petista. Gente, isso é ridículo. Isso é a pior coisa, o pior negócio que vocês podem fazer com vocês mesmos. Nós temos um sindicato de luta e são poucos. São poucos. Eu quero que vocês apontem aqui, durante essa trajetória do Sindicef, alguma canalice que foi feita com a base, algum acordo espúrio, alguma entrega de greve para ter algum benefício pessoal. Nenhum. A história desse sindicato ela é limpa. Durante toda a nossa gestão, nós primamos pela honestidade, pela transparência, pelo convívio ético com todos e todas. É importante você se manter no seu sindicato. Goste do que a direção está encaminhando ou não. Porque a direção não é o sindicato é você. E eu posso não gostar do que estou ouvindo, mas eu tenho que saber, sabe o quê? Independente de você ser de qualquer corrente partidária, você nunca foi desprezado, nem o sindicato deixou de levantar nenhuma bandeira que você precisou, porque você tem um posicionamento diferente da direção. A direção dirige, mas o sindicato é plural, é de todos e todas. E é esse sindicato aqui que está defendendo que a gente tenha uma mudança de posição enquanto sindicato. E é por isso que nós vamos fazer uma longa discussão no nosso congresso sobre formato de eleição, sobre modo de sobrevivência, sobre unificação dos sindicatos, unificação do movimento sindical, não é nem dos sindicatos. É para isso que nós vamos fazer, com essa urgência toda, esse congresso extraordinário, porque nós temos discussões profundas para fazer. E vou dizer aqui uma coisa: independente da sua corrente de pensamento,
parlamento, fique sabendo que o Congresso todinho vai ser igual a essa Assembleia, para o Bolsonaro. Mas a direção está zelando por você. Você pode não gostar do que está ouvindo, mas você só pode criticar se por essa fala que a direção faz, ela lhe prejudicar, e ela não está lhe prejudicando. Ela está lhe defendendo, como defendeu de Lula, como defendeu de FHC, como defendeu de Dilma, como defendeu de Temer, e vai lhe defender também de Bolsonaro e do raio que o parta que vier. Então esse é o sentido do nosso Congresso. E nós vamos ter que ter muita paciência aqui para eleger os nossos delegados e delegadas. Nós temos que manter a questão do gênero, no mínimo 30% de mulheres. Nós temos os diretores e diretoras aqui presentes que não precisam disputar o voto, mas só vai para o Congresso se vocês deixarem. Tem que ser referendados, inclusive eu. Tem que ser referendados por vocês. Os companheiros e companheiras da direção que estão aqui, que são do interior, não vão ser postos à prova aqui não. Vai ser posto à prova lá no lugar deles. Rosinha lá em Açu, Vitória lá em Açu, deixa eu ver quem mais aqui, Edith em Mossoró, Milton em Mossoró. Então, eles vão ser postos à prova lá onde eles têm base. Cláudio Porfírio lá em São José do Mipibu, Cris também. Hein? Ai, Cláudio Porfírio estava... Ah, é porque a CESAP roubou Cris da gente. E... não. A primeira o SAP roubou Cris da gente. E a CESAP roubou o Cláudio Porfírio da primeira SAP. Trocou. Vamos lá. Mas eu estou dizendo o seguinte: as pessoas vão se pôr à prova de vocês nos seus locais de trabalho, tá certo? É lá que vai ser dito se ele pode ou não pode, se ela pode ou não pode participar do Congresso. Mas ela não vai para a disputa de voto, tá certo? Na nossa disputa de voto aqui, para a eleição de delegados e delegadas, nós vamos usar também vários critérios: local de trabalho, situação, se é aposentado ou ativo, quantas pessoas tem para dar quórum para a eleição daqueles delegados, porque estatutariamente o nosso delegado, nossa delegada é eleita ou eleito a partir de 5 presentes. Então nós temos aqui em torno de 100 filiados e filiadas, o que vai dar direito a 7 delegados e delegadas. Para isso tem que ter um quórum de no mínimo 5 por pessoa. Então temos tranquilo, 7 vezes 5, 35, se não mudar a gramática, nós temos quórum suficiente para eleger 7. Sendo que nós precisamos eleger também mesclado entre homem e mulher, aposentado e ativo, pensionista, e também entre os órgãos, tá bom? Não é eleito, também não vota, tá? Ninguém que não é de Natal e Grande Natal, nem é eleito e também não pode votar, né? Só pode votar quem é daqui dessa região metropolitana e Natal, tá bom? Então, assim, com muita tranquilidade, nós gostaríamos que todos os diretores e diretoras presentes de Natal e região metropolitana se perfilasse aqui para a gente poder também mostrar os focinhos de vocês, tá certo? Eu só preciso mostrar quem é da direção que está aqui presente. Se apresenta só de Natal e região metropolitana. Só de Natal e região metropolitana. Então, deixa eu fazer aqui uma rápida apresentação. Nilvan Funasa, Azevedo, base aérea, vira aí para ver quem está aí. Vitor, base aérea. Elias, Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Arnaldo Reis, órgãos fazendários. Barbosinha, base de UBV. Pulega, base de UBV. Cláudio Porfírio, CESAP. Monteiro, aposentada da FUNASA. Anderson Randi, AGU. Neilinha, CESAP. Fátima Souza, que é Souza, Guiar e Silva, tá tudo junto ali misturado. Souza é do DENIT, né? Aposentada também.
Silva, Funasa aposentada, Ministério da Saúde aposentada, Edeusa, Ministério da Saúde aposentada, e Aguiar, que é aposentada da base aérea de Natal também. E é tu? Eu não estava conhecendo não, Clóvis. Olha, meu filho, Clóvis da Conab. Pois eu não estava lhe conhecendo não, Clóvis. Caramba! Olha que bom que você veio, porque ele estava viajando, gente, a trabalho, entregando cesta básica a quilombola, do Brasil quase todo. Valeu, Clóvis. Valeu mesmo. Então, Clóvis da Conab, tá, gente? Então, esses são os diretores e diretoras presentes que eu visualizei e que também já se apresentaram aqui na frente. Vamos logo quebrar essa parte. E eu também, tá? Gigi Funasa, aposentada. Já estou aposentada também. Pergunto a vocês aqui: há alguma objeção à eleição, ao referendo para a participação no Congresso dessas pessoas da direção que estão aqui presentes? Então pergunto agora: vocês referendam a participação desses diretores e diretoras no Congresso? Pode levantar o braço, por favor. Vocês também podem votar em vocês mesmos. Eu já estou votando em mim aqui também. Ok, muito obrigado. Pessoal, eu pergunto dos companheiros e companheiras aqui presentes, fora a direção do sindicato, que se candidata a ir para o Congresso do Sindicef, que será realizado em dezembro, mas ainda não tem local específico. Muita tranquilidade, eu vou passar aqui, tá? Vocês vão mantendo os braços levantados e eu vou anotando. Só um minuto. Aqui nesse primeiro quadrante, quem é candidato e candidata? Fiz esse primeiro bloco aqui, tá bom? Vou ler o nome dos viventes: Walter Lins, Zildo, Múcio, o Elson. Aqui nesse segundo quadrante aqui, Márcio, Marcelino, Damião também é da direção, é porque ele tinha que fazer pipi. Então eu pergunto a vocês também, se vocês também referendam a ida de Damião, por favor, levante a mão. Eu também voto. Você pode votar também. Obrigado. Vamos aqui, terceiro quadrante. Lúcio, Paulo Careca, Gogó. Vamos lá, quinto quadrante. Manuel Terto Neto, vulgo Terto, Jânio, Egídio. Aqui no sexto quadrante, mais alguém? Sétimo quadrante e oitavo quadrante, Guimarães. Diógenes, tô doida. Diógenes. Ok, pessoal, então vamos ver aqui. Nós temos muito mais candidatos do que vaga. Obrigada, Cris. Eu conheço aqui todos os candidatos e candidatas. Então eu vou agrupar aqui por situação de aposentado, pensionista e ativo e por órgão. Aí a gente volta, tá bom? Porque são 7 vagas e nós temos aqui em torno de umas 20 candidaturas, tá bom? Então eu queria passar para o doutor Vinícius fazer a apresentação dele e depois a gente volta aqui para concluir a questão da eleição. Pode ser assim? A gente dividir a eleição em 2 pedaços. Que aí eu vou fazer aqui esse quebra-cabeça, tá bom?